Vamos lá com o Paulo Amarante agora, querido Paulo. Como é que você está? Tudo bem, Conde? Estamos uma aqui. notícia muito triste no Rio hoje, que é mais uma chacina da polícia na favela. Exatamente, do lado da Fiocruz. A Fiocruz, onde eu trabalho, é o chamado Campos Maré. Né? Eu trabalho no Campos Maré, que é do outro lado do famoso Castelo Mourisco. E a última informação que eu tive antes de entrar aqui no programa foi que já tinham 5 mortos, né? E isso é regular, um absurdo, e a violência, as pessoas entram na comunidade, entram nas casas, invadem, fazem de tudo que você pode imaginar. Né? Causam terror na população que é trabalhadora, na imensa maioria, né? É uma coisa que... Você já pensou? Teve um momento no Rio, Amarante, em que essa violência policial foi menor, foi mais tolerável, ou sempre? Há décadas que eu vejo essa situação. Ali no nosso território da Fiocruz, Manguinhos, né? Você sabe que o castelo, que é conhecido como Castelo de Manguinhos, ali era um manguezal originalmente, né? Desde que eu trabalho ali praticamente, que essa violência só cresce. Ela já foi menor, agora é regular. Quantas vezes, Conde, no ano a Fiocruz tem que suspender trabalho, temos que suspender aula, temos que suspender laboratórios que trabalham 24 horas, tem hospital dentro da Fiocruz. Tem problema de bala que não é perdida lá, na Fiocruz? A Escola Nacional de Saúde Pública, onde nós damos aula, ela está blindada já há muitos anos. Eu me lembro de eu dando aula lá, os alunos de fora ficavam impressionados. Na parede, assim, na altura da minha cabeça, tinha marcas de bala, né, que entravam, etc. Então, a gente, quando tinha tiroteio, a Fiocruz é lotada de cartazes sobre plano de contingência, áreas de segurança, onde ficar, o que fazer. Quantas vezes nós temos que suspender o trabalho e quantas vezes nós temos situações de violência, invasão da polícia dentro do território, que é um território público federal, né? Morte de funcionários, o caso clássico do Jorge Carelli, né? Um funcionário que foi assassinado o grupo de antissequestro, né? Ele foi suspeito de ser um dos sequestradores, ele estava... Caso clássico, nunca esclarecido devidamente. Então, nós vivemos sobre essa situação de tensão constante lá na Fiocruz. Ao lado, no entorno da Fiocruz, tem o complexo da Maré e o complexo de Manguinhos, né? Mas todo o campo chama Campos Maré. O complexo de Manguinhos tem 14 comunidades, 14 favelas, como a própria o IBGE está voltando a denominar. Situações regulares, uma das áreas mais violentas, né? Nós fizemos uma pesquisa lá uns tempos atrás sobre iniciativas culturais, né, que são pessoas que sobrevivem à falta de políticas de proteção do Estado e de promoção da vida, educacionais, culturais, esportivas, etc., etc., ao mesmo tempo que sobrevive a uma ação permanente de invasão, de guerra, de conflito entre polícia, milícia e tráfico, né? Nós, quando fomos lançar o catálogo, o resultado, a polícia destacou um caveirão para acompanhar a operação. Então, uma forma clara de intimidação dos pesquisadores da Fiocruz, que tiveram que entrar na comunidade sob miras de fuzil, sob miras daqueles carros ultra armados, blindados, etc. É uma situação... Né, e o Amorim já falou isso, é uma guerra muito bem dirigida, né? Tinha uma pesquisadora norte-americana, negra, que trabalha com questão de drogas, falou: a guerra às drogas é muito bem sucedida, porque ela tem como resultado exatamente aquilo que ela se propõe, que é o extermínio da população negra, pobre, da periferia, né? Então, ela faz esse jogo... Quer dizer, não tem nada a ver com guerra às drogas, tem a ver com o extermínio da população. É a tese do Pedro Serrano. Uma forma do Estado lidar com um segmento da população para o qual ela não tem políticas públicas
de promoção, de proteção da vida. Eu estendo isso, a questão dos manicômios, das Cracolândias, das comunidades... Está tudo interligado, né? Está tudo interligado. Até fiquei muito... Ontem eu vi a matéria sobre o Holocausto brasileiro, que me impressionou muito. Eu já tinha conhecimento desse manicômio, né, em Barbacena, essa colônia, né, o Hospital Colônia. Mas agora eu vi esse documentário que acho que está na Netflix, baseado no livro da Daniela Arbex. Eu já estou chamando a Daniela para vir aqui conversar. Quem sabe até nesse dia eu chame você também para participar desse debate, Amarante. Mas antes da gente falar sobre isso, eu não queria perder a oportunidade de te pedir, eu vou pegar até o comentário aqui do Amarildo, dizendo: boa tarde, Conde, o que você pode dizer sobre o que se fala sobre Malafaia está se preparando para ocupar o lugar de Bolsonaro, se candidatando à presidência com Michele como vice, anistia ou não? Um comentário breve teu, Amarante, sobre esse famigerado ato ali na Paulista e sobre essas características desse pastor, que é uma figura, enfim, que tem a estética fascista, absolutamente, o Malafaia, e ele é um sujeito que tem os pés fincados no Rio de Janeiro, né? Então você deve, inclusive, até ter um pouco mais de familiaridade, de infamiliaridade com esse cara. Você viu a fala dele? Eu vi trechos também. Sinceramente, eu tenho alguma dificuldade hoje eu tenho muita dificuldade de ouvir discursos de ódio. Não é que eu não tenha paciência ou tolerância, mas me faz muito mal, porque eu acho que são esses discursos, né, que pregam exatamente aquilo que supostamente as religiões, a ideia de solidariedade, né, a ideia de bem-estar, de cuidado que as pessoas deveriam ter com discursos religiosos, e é uma preocupação muito grande você ver exatamente instituições, entidades, grupos, segmentos da população que trabalham com esse princípio, de que é intolerância, você não suportar o outro, né? Você vê hoje as guerras por questões religiosas, né? São grande parte dos conflitos que nós temos no mundo são de origem religiosa. Então, é preocupante. Eu acho que é uma questão, sociólogos, filósofos, historiadores, né, cientistas sociais e políticos devem passar a se ocupar mais. Eu me lembro muito de um grande pesquisador que teve na Fiocruz, o Vitor Valla, que foi um trabalhador, um colaborador do Paulo Freire. Ele sempre falava: olha, não vamos desdenhar essas igrejas pentecostais, essas religiões. Elas estão crescendo, nós temos que refletir sobre o papel delas, como elas têm um projeto de Estado, um projeto político. Isso é muito claro. Então, não é surpresa ouvir que o Malafaia também quer, de alguma forma, não sei se exatamente a presidente, né, porque ele tem um certo lugar de conforto desse lugar que ele está, mas a bancada da Bíblia é uma bancada expressiva, né? Eles têm uma força nacional, tanto nas prefeituras, quanto nos estados, quanto em âmbito nacional, eles vão ocupando espaços. Por exemplo, muito recentemente, eles decidiram ocupar como é que chama? Esses tribunais da infância, eu esqueci o nome agora, me deu. O Conselho Tutelar, desculpa, os Conselhos Tutelares. Né? Então, eles fizeram uma estratégia de guerra, de tomada dos Conselhos Tutelares, né? Usando todo esse discurso do mal da droga, da família desestruturada. Isso descontextualiza toda a situação social, política, econômica, né? E eu, como médico crítico da psiquiatrização, etc., também vejo isso. De um lado, essa regionalização, né? Eu brinco que tem a medicalização da vida, a patologização da vida e a religiosização. Se esse conceito existe, não sei, eu inventei agora, que você desloca de outros contextos econômicos, sociais, etc., culturais, ou vê tudo como aspecto moral ligado ao pecado, ao erro, ao desvio moral, etc., e, por outro lado, a doença. Né? Isso é muito marcante.
Eu vi esses dias, quando eu cheguei a separar até, eu falei que eu sempre lembro alguma coisa, uma pesquisa sobre a faixa de Gaza, uma pesquisa em Gaza, os sintomas de transtorno mental aumentando. Curioso, um grupo de psiquiatras, inclusive da Palestina, mas não é um problema de nação ou de natureza, de vinculação a etnias, a Estado, a país, mas a psiquiatria vê como um aumento assombroso de transtorno mental em Gaza. As pessoas têm problema de insônia, de depressão, e aparentemente a guerra, a violência, a ocupação, a falta de território, a falta de ter um espaço de paz, de vida, não tem a ver com esse crescimento. É como se, ou por problemas enzimáticos, biológicos, ou psicológicos, o complexo de Édipo está atuando mais lá na faixa de Gaza, e não tem nada a ver com aquela situação de opressão e de violência. Vi também, esse ano, saiu uma pesquisa que o número de suicídios aumenta virtuosamente entre populações indígenas. Né? E os pesquisadores se questionam o que está vendo, qual é o fator biológico, psicológico. Né? Ora, os indígenas estão sofrendo uma violência estrutural nesse país, né? Como eu dizia, há séculos, né? Desde o período da invasão, né? do país, pela tomada, pela colonização, em 1500, até hoje, perdendo terra, perdendo direitos, perdendo cultura. Né? Toda essa perda, claro, ela leva a uma anomia, a uma perda de identidade, a uma perda de objetivo, de significado da vida. Então, como você vai explicar isso por teorias psicanalíticas, psiquiátricas, de uma redução absurda, absolutamente absurda. Deixa eu aproveitar, senão não vai dar tempo da gente falar sobre essa questão que eu fiquei muito curioso. Eu queria saber, né, a gente tem esse lançamento aqui do documentário, né, Holocausto Brasileiro, chegou na Netflix, né, A Vida Brutal no Maior Hospício do País. Como é que foi você que foi um dos líderes da reforma antimanicomial no Brasil? Como é que foi o episódio Barbacena? Certamente você passou por lá. Fui consultor Explica para o público aqui o que foi esse Hospital Colônia. Então, eu fui consultor do projeto de fechamento, acompanhei o projeto. Quero aproveitar, Conde, até para dar ao público algumas outras informações. Primeiro, existiu um documentário fantástico do Elvésio Raton, o grande cineasta Elvésio Raton. O primeiro filme dele é um filme chamado Em Nome da Razão, um documentário de 79 com cenas verídicas, reais, é tudo verdade. Em Nome da Razão, do Elvésio Raton. Você sabe, o Elvésio Raton fez Menino Maluquinho, fez Batismo de Sangue, a história do Frei Beto, um grande cineasta. Então, esse documentário é fundamental, está na raiz da denúncia desse hospital. Né? Em 79, quando Franco Basaglia, que está fazendo 100 anos a sua história, hoje é o centenário de Franco Basaglia, esteve em Barbacena e denunciou, e o Elvésio Raton fez esse filme. Logo a partir daí, o Irã Firmino fez uma série de reportagens no estado de Minas que acabou sendo publicado nesse livro, Nos Porões da Loucura, da editora Codecri, que era do Pasquim, né? O Irã está aí, jovem. Esse livro é fantástico também, ele faz essa denúncia. E em 2008, o Jairo Furtado pegou todas as fotos que estão no Holocausto antes, então 4 anos antes do lançamento do Holocausto, fez esse livro fantástico, com a matéria original do jornalista Luiz França, que teve no Hospital de Barbacena em 1961, para a revista O Cruzeiro, juntou todas essas fotos. Apesar de serem trágicas, tristes, é um documento fabuloso, está disponível na internet, é só botar Colônia, entre parênteses, uma tragédia silenciosa. Esse livro foi presenteado a Daniela Arbex, né, que ficou impressionada e daí decidiu
fazer esse livro com as histórias que deu origem ao Holocausto brasileiro. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para que o público soubesse do Em Nome da Razão, que está disponível no YouTube, dos Porões da Loucura, ganhou o Prêmio Oeste de Jornalismo de 1980, e esse livro, Colônia, uma tragédia silenciosa, que propiciou, né, que disparou a produção do livro O Holocausto Brasileiro. Por outro lado, assim, foi um hospital trágico, né? Agora está sendo feito lá um memorial, chamado Memorial das Rosas, porque Barbacena é uma grande produtora de rosas, mas foi identificada como a cidade dos loucos, né? Graciliano Ramos fala do trem de doido, né? De toda aquela história. Mas eu queria dizer assim, na verdade, o maior hospital do Brasil, se não do mundo, não é o de Barbacena, em hipótese alguma. Foi o de Juqueri. São Paulo, em Franco da Rocha. Franco da Rocha é o nome do psiquiatra que fundou o Hospital Colônia do Juqueri, que chegou a ter... Tem um livro chamado Capa Branca, do Walter Faria, que foi um interno, que ele fala que chegou a ter quase 30 mil internos. Mas Barbacena não teve 40 mil? Não. Não? Não, ao longo das... O Juqueri tinha, a um só tempo, 30 mil pessoas, quase 30 mil internados. Esse número nunca se sabe porque, inclusive, era tanta gente. Então, tem um documentário muito recente também, Conde, estou aproveitando para divulgar, que chama Juqueri, Lugar Fora do Mundo. Acabou de ser lançado, esse filme é do Alex Tyler, a direção. Acabou de ser lançado esse filme, está na Global Player, né? E assim, é absurdo, né? É um hospital onde as pessoas eram internadas, tinham a cabeça raspada, os dentes arrancados preventivamente, todas as pessoas ficavam sem dentes. E lá morriam de várias situações, não tinham nomes, não tinham registros, daí que não sabe. O professor Luiz Cerqueira, um grande psiquiatra contemporâneo e conterrâneo da Anísio da Silveira, chegou a fazer um levantamento e diz que Juqueri tinha mais de 20 mil internos, né? E esse outro livro, mais recente, o Capa Branca, diz que chegou a ter quase 30 mil. Então, essa é a situação desses hospitais. Curiosamente, né, para encerrar um pouquinho, eles chamam colônia. Era um modelo de instituição, colônia. A ideia era retirar as pessoas da cidade, do meio sadio, e colocá-los num tipo de apartheid, né? Era uma ideia de deslocar a loucura, né? E um psiquiatra do Rio de Janeiro chegou a falar de criar cidades manicômios. É mais ou menos isso, 30 mil ou 20 mil é uma cidade, né? Então, todo o sofrimento embutido, né? Quer dizer, essa coisa de tortura, enfim... Celas fortes. Oi? Tortura, celas fortes, né? Naquele livro meu, Lugares da Memória, que eu te mandei, tem uma foto que eu acompanhei a jornalista na época do Globo tirar, de uma mulher que foi esquecida numa cela forte e o corpo ficou mumificado. Foi encontrado anos depois uma múmia petrificada ali, uma mulher que morreu e esqueceu. Esqueceram tanto que ela ficou anos, esqueceram isso como um exemplo, né? O Astralgésilo Carrano, que escreveu o livro Canto dos Malditos, que deu origem ao Bicho de Sete Cabeças, né, da Laís Bodansky e Luiz Bolognese, também ficou numa cela forte, eram deixados, ficavam dias. Né? Então, lá ele conseguiu... Cela forte é solitária, né? É solitária, cela forte, solitária, casinha, também, né, com uma expressão, porque era ao mesmo tempo um banheiro, né, que casinha na roça é o banheirinho. Então, ali não tem banheiro, não tinha água encanada, pessoas urinavam, defecavam, tudo ali dentro. Situações de extrema violência. Então, isso, claro, não é uma disputa entre o maior hospital. É porque eu costumo dizer que o Brasil conseguiu ter o maior manicômio do mundo, né, que é o Hospital do Juqueri. Como teve o maior manicômio privado do mundo, que foi em Paracambi, o hospital do ex-ministro da Saúde, conseguiu criar um hospital em Paracambi com 2.500 internos pagos pelo SUS.
E que hoje os setores que cumprem essa tarefa famigerada, abjeta, são as comunidades terapêuticas, né? Exatamente. Terrível. Que é uma fraude, né? Uma fraude, porque o nome comunidade terapêutica é de uma experiência nascida na Escócia, depois divulgada no mundo inteiro, de um espaço de autocuidado, cuidado coletivo, mútuo, né? De pessoas que construíam junto grupos operativos, grupos de trabalho, grupos de tarefa, de se ajudar, de se escutar, de se cuidar, né? E hoje estão desviadas nessas comunidades religiosas, boa parte delas são de pastores, né, ou de igrejas, que também são deputados, e com atos regulares de violência. Nós recebemos, e hoje, infelizmente, no governo Lula, a gente tem um departamento de apoio às comunidades terapêuticas. Nós não temos um departamento... Amarante, eu quero dizer para você o seguinte, o nosso tempo estourou, infelizmente, aqui, eu até deixei passar um pouquinho, porque, enfim, você tem que dar esse recado, né? Acho importante você dar esse recado. Agora, nós vamos denunciar isso sempre aqui, vamos cobrar sempre essa história das comunidades terapêuticas aqui, é um espaço para a gente realmente abrir, né, a visão. O governo Lula tem muitos desafios, tem muitos problemas ali que precisam ser sanados, né? Eu vou trazer aqui os últimos comentários do Fernando Baia. Essas igrejas vendem indulgência para bandidos. Eu não sei exatamente a que ele está se referindo, acho que ainda a repercussão ali do Malafaia. José Carlos Faria, jogador Heleno de Freitas, faleceu em Barbacena. Sabe que ele faleceu dentro do manicômio? Ele foi levado para lá. Faleceu no manicômio. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, tem um CAPS, que é especializado em álcool e droga, chamado CAPS Heleno de Freitas. Ele teve internações, assim... Ele foi um dos maiores craques. Aliás, curiosamente, quem faz o papel do Heleno de Freitas no cinema... é o Rodrigo. É o Santoro também, que fez o Bicho de Sete Cabeças, né? Bicho de Sete Cabeças, Carandiru... né? Pois Carandiru. Olha, o Amarante, a gente vai... eu estou querendo fazer um programa especial sobre essa questão que me interessa muito pela questão da humanidade, né? Dos direitos humanos, da gente poder trazer esse debate aqui, trazer a Daniela Arbex, mas depois você precisa me dizer também de algumas pessoas, porque você conhece todo mundo, você participou de todo esse processo, para a gente trazer, para contar um pouco essa história aqui para o nosso público, comunidade também que se interessa muito por isso. Eu vou encerrando o nosso Unidos, agradecendo a presença de todos vocês, obrigado pelo carinho, pelo engajamento, deem um like, inscrevam-se no canal e continuem com a nossa programação. Paulo Amarante, brigadíssimo, excelente abraço para todo mundo aí. Logo estaremos juntos mais uma vez. Obrigado, querido. Abração.